Então, vamos começar com o nosso tema de hoje, os motivos pelos quais você não consegue emagrecer. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem alguns sabotadores, né? Que eles que nos impedem de emagrecer. Nem sempre é a própria alimentação. Às vezes é algo de fora, né? Da nossa rotina. Ó, por exemplo, aqui o Josmar falando que trabalha muito, né? Então, vamos começar por esse tema, né? Aqui o Josmar levantou aí essa questão, né? Que trabalha muito e por isso ele acha que não consegue emagrecer, né? E será que realmente isso dificulta o nosso emagrecimento? E sim, né? Às vezes a gente está tão atribulado, a gente tem uma rotina tão atropelada, né? No nosso dia que a gente acaba negligenciando a nossa alimentação. A gente não presta atenção ao que nós estamos consumindo, né? A gente senta para almoçar, a gente acha até que fez ali um prato bacana, mas acabou escapando alguma coisa, uma porção a mais, enfim, só que a gente não percebeu. E quando a gente senta para comer, a gente está com tanta pressa que a gente também não percebe o quanto a gente está comendo, né? O tanto quanto e o que estamos consumindo, e nisso, obviamente, vai atrapalhando o nosso emagrecimento, justamente por essa falta de percepção, pela essa rotina corrida que a gente tem, né? Também tem uma questão, né? Falando também um pouco sobre trabalho, às vezes, se você está infeliz, né, no seu trabalho, porque às vezes isso acontece, né? A gente construiu uma carreira e às vezes a gente não está feliz onde a gente está. Não é o chocolate que vai te fazer mais feliz, né? Que vai suprir esse descontentamento com a sua carreira, com aonde você está hoje em dia. Né? O ser humano ele é um só, né? E é tudo interligado, tanto a nossa vida pessoal quanto a nossa vida profissional. Então, se você não está bem no seu trabalho, se você não está desenvolvendo ali o que você gostaria de fazer, isso logicamente vai te deixar mais triste, mais desanimado, e isso pode te levar ao consumo de alimentos que não são saudáveis, porque você vai atrás de alimentos ali para dar um calorzinho a mais, né? Para acalentar um pouquinho mais ali, suprir essa tristeza, esse trabalho que você não está contente. Então, por isso, você acaba comendo, né, alimentos ali mais açucarados, mais gordurosos, justamente aí por uma área da sua vida que não está tão agradável, né? Então, de repente, sim, pode ser o seu trabalho que está dificultando o seu emagrecimento por conta disso, né? E às vezes a gente não se dá conta de um outro motivo que pode estar afetando, então, o seu emagrecimento, é a questão das nossas crenças, dos nossos paradigmas, a forma que a gente olha o mundo. Quanto à alimentação, eu sei que a gente tem muitas crenças, né? Algumas crenças limitadoras e algumas crenças aí que às vezes ao longo do tempo a gente adquiriu por alguns hábitos que a gente teve no passado que influenciam hoje. Algumas das crenças que a gente adquire ao longo da nossa vida que podem influenciar nessa questão do emagrecimento, né? Por exemplo, você tentou emagrecer de uma forma que não foi saudável, foi de uma forma que foi um pouco mais restrita, né? Não teve uma boa relação com a comida, porque você ouviu conselhos que não eram os corretos para você, ouviu conselhos que não eram adequados, enfim, então acabou fazendo uma restrição alimentar, e aí nisso, quando você vai entrar de novo num processo de emagrecimento, só que através do jeito certo, né, às vezes através de uma reeducação alimentar, você acaba não querendo, se limitando, porque você teve uma experiência ruim. Ou talvez porque você tem ali uma nutricionista, né, vem para você falar, né, precisa perder peso, né, por isso, isso e isso, e vamos, então, ver um plano alimentar, só que aí o que você vê? Não, lá vai vir os alimentos que são mais caros, vão vir alimentos ruins, alimentos que não são gostosos, justamente ali porque já tem essa crença, né, de que a alimentação saudável, ela é sem graça, ela é sem sabor, ela é cara,
Não é nada disso, são coisas da sua cabeça, né? Coisas que você criou antes de tentar fazer o processo correto de uma reeducação alimentar, por exemplo. Porque vocês podem ver que uma alimentação saudável, ela sim e deve ser saborosa. Ela sim e deve se adequar à sua rotina alimentar também. Ela também deve caber no seu bolso. Mas, às vezes, a gente começa a tentar fazer o seu processo de reeducação alimentar para começar a emagrecer, mas você já começa com essas crenças limitadoras. E aí isso te paralisa, você não consegue sair do lugar, né? E aí, então, isso também te impede de emagrecer. A Regiane falou aqui da ansiedade, você comentou tanto da ansiedade quanto da dor. São duas coisas também que impedem o emagrecimento. Falando um pouquinho do começo, Regiane, sobre a questão da dor que você comentou, isso também pode ser um limitador, porque quando a gente tem dor, logicamente, a gente não quer pensar muito, a gente quer comer a primeira coisa que tem na frente, porque a gente não quer ficar sentindo aquela dor e se preocupar ainda mais com a alimentação. Ou a gente também sente tanta dor que acaba se entupindo de alguns medicamentos, e esses medicamentos, eles também atrapalham o emagrecimento, porque às vezes eles causam alguma alteração hormonal, eles fazem você reter um pouco mais de líquido, então tudo isso faz com que você acabe não conseguindo emagrecer por conta da dor. Então, isso também acaba sendo um motivo aí que te impede de emagrecer de uma forma aí mais saudável. Às vezes, com dor, você até consegue emagrecer porque você acaba comendo menos, né? Porque tem gente que sente tanta dor que não sente nem fome. Só que aí você emagrece de uma forma que não é saudável, porque aí você acaba realmente comendo muito menos e acaba restringindo a sua alimentação, fazendo até com que você não tenha os nutrientes necessários aí no seu organismo, né? Então, você pode sim emagrecer, mas de uma forma que às vezes não é saudável pela dor. Já a ansiedade também é outra questão que atrapalha o emagrecimento. Porque quando a gente é muito ansioso, às vezes a gente quer as coisas para ontem. Principalmente assim, num processo de emagrecimento, a gente quer emagrecer para ontem. A gente quer emagrecer em 10 dias, em um mês. E quando a gente fala em emagrecimento saudável, a gente não pode pensar que o emagrecimento vai acontecer da noite para o dia. Ele é um processo, é uma jornada. Então, a gente tem que ter aí esse controle emocional para fazer com que ele realmente aconteça. E que ele aconteça naturalmente. A gente não pode acelerar um processo de emagrecimento porque a gente quer, por exemplo, ir na festa de final de ano. Então, não, a gente tem que pensar que para a gente conseguir ter um emagrecimento saudável, fazer ali a troca de massa gorda por massa muscular, manter um intestino saudável, a gente tem que sim, então, ter esse foco, saber que vai ser um processo mais lento. Então, se a gente fica muito ansioso querendo as coisas para ontem, isso não vai acontecer. Tá? E a ansiedade, às vezes, faz com que a gente acabe também buscando um conforto na comida, e normalmente esse conforto na comida é a base de alimentos que são mais vazios nutricionalmente, que tem apenas calorias, ali gorduras, ou muito sal, ou muito açúcar. Então, a gente tem que ter esse controle justamente para não cair aí nesses alimentos que são muito vazios nutricionalmente falando. Então, a gente tem que ter esse controle, então, para não atrapalhar o nosso emagrecimento, tá? Já passamos aí por alguns motivos pelos quais pode estar impedindo o seu emagrecimento, né? Eu falei, então, carreira, por conta ali de você não estar exercendo o que você gostaria de fazer profissionalmente. E aí, às vezes, isso você vai buscar alimentos para suprir esse descontentamento, né? Ou pela falta de tempo também, né? Porque a gente às vezes tem uma rotina muito atribulada com o trabalho, então isso faz com que a gente acabe não se planejando e atropelando e comendo e não prestando atenção no que a gente está comendo, e isso atrapalha o nosso emagrecimento. Quando a gente senta para comer, a gente tem que comer e não pensar em mais nada, temos que prestar atenção ao que estamos ingerindo.
tá? Falei sobre as crenças e paradigmas, né, que atrapalham também. Muitas vezes a gente cria alguns paradigmas dentro da nossa cabeça que realmente impedem com que a gente siga um processo de reeducação alimentar por ter tido experiências muito ruins no passado, e aí a gente vem com aquilo de que é ruim, de que não é bom, que não é gostoso, que é caro, enfim. Às vezes é isso que pode te impedir, às vezes você até quer, mas aí vem essa vozinha ali na sua cabeça, né? Essa crença, esse limitador, e aí você já começa a desistir no primeiro passo. A gente tem que começar a saber identificar esses pontos. A Regiane trouxe um pouquinho aqui da questão da dor, e realmente a dor ela atrapalha também no emagrecimento, aí por conta, às vezes, da gente não conseguir se alimentar direito, não prestar atenção por conta da dor. Então, isso pode atrapalhar, e também a questão da ansiedade. As pessoas querem, às vezes, resultados muito rápidos, e isso também atrapalha no emagrecimento. Porque, como eu falei, o emagrecimento ele é um processo para ser a médio e longo prazo. Ele não é para ser um processo rápido. Porque se você emagrece rápido, você emagrece e depois volta a ganhar peso. Isso é fato, tá, gente? Vocês até podem me contar aqui quem já tentou emagrecer de forma rápida, perdeu peso e depois ganhou peso de novo. Conta aqui para mim nos comentários quem já tentou fazer dessa forma e caiu aí no famoso efeito sanfona. Porque realmente é isso que acontece. A minha experiência mostra isso e os estudos também mostram isso. Se você emagrece de uma forma rápida, você emagrece, mas depois você volta sim a ganhar esse peso, não conseguindo aí sair desse efeito sanfona. Então a gente não pode querer resultados rápidos, a gente tem que querer resultados a médio e longo prazos e que sejam duradouros, certo? Agora, um outro motivo que pode estar aí relacionado ao fato de você não conseguir emagrecer é a questão até da espiritualidade. Como a gente lida, né, com as coisas que acontecem no nosso dia a dia, espiritualmente falando, né, isso é muito relacionado também pela questão da positividade. Porque se a gente tem uma espiritualidade muito aguçada, muito desenvolvida, normalmente a gente tem um pensamento mais positivo com relação à vida. Quando a gente vê o mundo de uma forma um pouco mais negativa, eu não sei se vocês sabem, mas isso também gera inflamações no nosso corpo. Isso já é provado que quando a gente começa a ter pensamentos mais negativos, a ver o mundo de uma forma muito ruim, tudo, aí você pensa, nada dá certo para mim, é tudo muito difícil, enfim, sempre se colocando às vezes pelo lado de vítima, às vezes a gente se vitimizar demais, né? Sempre se colocar no lado mais fraco. Isso gera uma certa inflamação no nosso corpo. A gente produz mais citocinas inflamatórias, gerando então ali uma inflamação crônica. Quando o nosso organismo está inflamado, a gente não consegue emagrecer, porque a gente precisa desbloquear aí todas essas células que estão inflamadas para a gente conseguir, então, fazer esse emagrecimento acontecer. Então, se a gente tem ali, de repente, essa visão mais negativada da vida, fica muito mais difícil a gente conseguir emagrecer. Aí você nunca está feliz, nunca nada está bom, né? Você pode saborear um delicioso chocolate, só que para você não vai estar bom. E aí você vai comer a caixa inteira e ainda vai não continuar bom. Então pensem nisso também. Os exageros que a gente comete por às vezes não estar ali tão bem conosco mesmo, né? Por sempre ver o lado ruim das coisas. Isso às vezes gera muitas frustrações na nossa vida. Isso faz também com que a gente nunca esteja bem. E aí, às vezes, a gente quer depositar toda essa mágoa, essa frustração, essa coisa ruim, né? Numa caixa de bombom, num pote de sorvete, num prato de macarrão, sendo que não, isso está dentro da gente. Se a gente olha com outros olhos, com um olhar mais harmônico, com um olhar mais alegre, mais feliz, vendo o lado positivo. Eu sei que a gente vive num mundo, às vezes, que é até difícil acreditar que tem coisas boas acontecendo. Mas é só tentar extrair o melhor, porque isso sim vai ajudar você também
a fazer as melhores conexões dentro do seu corpo. Você não vai gerar essas inflamações também, né? Que o pensamento negativo gera. Então, a gente tem que ter essa espiritualidade um pouco mais desenvolvida também, né? Porque se a gente tem a nossa espiritualidade mais desenvolvida, a gente né, se acredita em Deus, independente da religião que você tiver, a fé que você tiver, quando a gente tem fé em alguma coisa, a gente acredita que existe um caminho bom a ser seguido. Então, a gente naturalmente desenvolve também um pensamento mais positivo com relação à vida. Então, a gente também consegue ter um melhor relacionamento também com relação à comida, porque a gente não vai precisar recorrer ali a um pote de sorvete, porque aconteceu alguma coisa ruim no seu dia. Então, tendo essa fé, essa espiritualidade um pouco mais desenvolvida, você consegue ver o lado bom das coisas. Então, você fica mais feliz também e não vai depositar na comida alguma frustração. E sem contar também que o lado negativo, ele vai influenciar sim no seu emagrecimento por causar mais inflamação no seu corpo, tá? Então a gente tem que ir aos poucos, né? Não vai ser da noite pro dia que a gente vai virar essa chavinha e eu vou acordar amanhã, vai estar tudo bem. Eu sei que não vai ser assim. É um processo. Nada do que eu tô falando aqui a gente consegue mudar da noite pro dia, né? Nem o emagrecimento a gente faz da noite pro dia, né? Como eu falei, é tudo lento, é uma questão da gente começar a criar novos hábitos, a começar a olhar a vida com outros olhos, se conhecer. Esse é um outro motivo, às vezes, pelo qual a gente não consegue emagrecer, porque a gente, às vezes, não se conhece. Isso em todos os aspectos, né? A gente tá ali no trabalho, acha, né, tá infeliz, mas continua, e aí, por às vezes a gente não se conhecer, não se colocar no lugar, né? Saber quais são as suas capacitações, quais são os seus valores, você acaba aceitando tudo que tem no trabalho, mas fica infeliz. Outra questão, às vezes, que a gente não se conhece, e isso atrapalha bastante, às vezes a gente também ali não consegue distinguir o que é uma fome fisiológica, uma fome real, de uma fome emocional. Então, às vezes a gente está ali tão atribulado, teve um dia ruim, enfim, a gente sempre acaba descontando na comida. E às vezes a gente confunde isso, né? Às vezes a gente acha que tá com fome, mas na verdade é uma fome emocional e não uma fome real, não é o seu estômago que está pedindo. Para saber, né, se é realmente uma fome real ou uma fome fisiológica ou uma fome emocional, você tem que se fazer essa pergunta. A gente se confunde bastante do que é fome real e do que é a fome emocional. A fome emocional, a gente quer determinado alimento. Você fala, eu tô com fome de macarrão, eu tô com fome de pizza. Isso é fome emocional. Isso não é fome fisiológica. Porque se você tivesse com fome real mesmo, precisando comer de tanta fome, se eu colocasse aqui um ovo gelado, você comeria, porque você está realmente com fome. Agora, se fala, não, isso eu não quero. Não, tem que ser a pizza. Então, isso já é fome emocional. Porque normalmente a fome emocional a gente está muito mais relacionado ali a alimentos mais gordurosos ou mais açucarados, ou ricos em sal também, né? Então, a gente tem que saber ali distinguir esses dois para saber identificar, porque quando essa fome emocional é uma coisa que realmente eu não preciso comer naquela hora. É uma coisa que, assim, eu posso passar sem, que não vai fazer diferença. O que eu quero com aquele alimento é só fazer uma massagenzinha aqui no meu coração, no meu ego, enfim. Então, tem que se autoconhecer mesmo, para saber identificar o que é um e o que é o outro. Por isso que o autoconhecimento é super importante. E também saber escutar o seu corpo. Saber quando você já está satisfeita, quando você já passou do limite de comer, enfim. Então, quando você se conhece os seus limites, você também já sabe qual é o seu ponto ali de saciedade. Já sabe com
quanto você realmente ficou satisfeita. Você não precisa ultrapassar comendo, né? Porque quanto mais você come, mais você vai querer comer, né? E aí isso vai levar, obviamente, ao ganho de peso. Então, por isso que é super importante se conhecer o seu corpo, conhecer o que ele emite de sinais para você, porque você consegue reconhecer quando você está com sede, se você realmente está com fome, se você está com sono. Com a comida ali é a mesma coisa. Com a hora de parar também. Você comendo ali um prato de comida, você tem que saber qual é o momento certo de parar para não ficar ali cada vez mais inchando ali o nosso estômago. Porque ele vai dilatando e vai cabendo cada vez mais comida ali. Com isso, vai fazer, então, com que você ganhe cada vez mais peso, tá? Então, a gente tem que se autoconhecer. Eu trouxe aqui alguns pontos para vocês verem que não é só a alimentação. Nós somos seres humanos e tudo é interligado. E nós somos um só. Nós somos uma pessoa ali que tem a nossa parte pessoal que não consegue distinguir da nossa parte profissional. Então, se o trabalho não vai bem, o seu pessoal não vai bem, você pode acabar descontando na comida. E isso sempre vai levar ao prejuízo. Você vai comer ali sempre, um pouquinho a mais aqui, comer um pouquinho a mais naquela refeição. E normalmente são alimentos que não são saudáveis. E isso tudo pode estar impactando, então, no seu emagrecimento. Eu falei da questão da espiritualidade, quanto também ter ali a nossa fé um pouco mais desenvolvida ali, e isso independente da religião, tá? Não estou aqui pregando qual é a melhor religião, não. É só realmente ter ali a sua espiritualidade um pouco mais desenvolvida, porque isso você acaba tendo uma positividade maior em relação à vida. Porque quando a gente vê o lado negativo das coisas, a gente inflama o nosso corpo e isso acaba, obviamente, prejudicando o nosso emagrecimento. Porque um corpo inflamado e essa inflamação crônica prejudica e muito o nosso emagrecimento. Uma inflamação gera uma resistência à insulina, e uma resistência à insulina leva ao ganho de peso. Então, a gente tem que ter aí esses cuidados, tá? É todo um estilo de vida que a gente leva que vai fazer com que, então, a gente consiga fazer com que esse emagrecimento comece a acontecer. E melhor, né? Que ele seja duradouro. Né? Então, são vários pontos da nossa vida também que a gente tem que ficar de olho para fazer com que aconteça de uma forma saudável e natural, tá? Então, eram esses os pontos, né, que eu queria passar. A Corina aqui está falando, mulheres na menopausa têm mais dificuldade em emagrecer e acumula muita gordura nas laterais do abdômen. É difícil de perder, é um processo demorado. É uma questão hormonal, né, Corina? Então, sim, a menopausa, ela traz algumas questões para a mulher, né, justamente pela essa alteração hormonal que causa no corpo da mulher, e isso leva, às vezes, até uma fome um pouco mais excessiva, leva ao ganho de peso também, pode começar porque influencia em muitos pontos, né? Pode piorar a qualidade do sono, pode levar a uma pressão alta, tem essa questão, sim, de ter o acúmulo de gordura. Então, assim, são vários pontos que acontecem no corpo da mulher, né? Nós, mulheres, aí, antes da menopausa, a gente já sofre bastante, né? Com o ciclo menstrual, essa alteração de hormônios aí todo mês, e ainda vem a menopausa e descarrega ainda mais aí essa bomba de hormônios também aí, né? Cai bastante os hormônios aí durante a menopausa. Então, há essa desregulação que leva a esse desequilíbrio, né? Mas é importante a gente ter uma alimentação, né, ali pré-menopausa, para evitar aí que também que aconteça isso, né, que fique, que esses sintomas sejam muito exacerbados, né, então é toda uma construção que a gente tem que ter durante a nossa vida para evitar aí
durante a menopausa que isso acontece. Mas não que você também não consiga, né, pós-menopausa, fazer uma reeducação alimentar para amenizar esses sintomas e conseguir aí fazer este emagrecimento também, tá? Ele vai ser um pouco mais demorado? Vai ser um pouco mais demorado pela questão hormonal também. Mas a gente tem que respeitar o nosso corpo. O mais importante é a gente não querer acelerar um processo natural que é do nosso corpo. Porque a gente tem essa questão, tem a questão da idade, né? Tem a questão dos hormônios circulando, né? Tem a questão, a mulher ali, cada fase do ciclo tá de uma forma, tem uma retenção de líquido, de repente, em algum momento também desse ciclo, né? Então, a gente tem que saber reconhecer e tomar atitudes com relação a isso, né? Para também não deixar, é assim que é, então tudo bem. Não, a gente tem atitudes que podemos melhorar através da alimentação para amenizar tanto os sintomas da TPM, quanto para amenizar também os sintomas da menopausa. E também, se a gente consegue pegar ali no pré-menopausa, a gente também consegue amenizar todos esses sintomas que poderiam vir na menopausa. Então, quando a gente tem uma alimentação ali saudável, né, toda baseada em alimentos certos, né, baixo em alimentos industrializados, consumindo alimentos ali que são mais anti-inflamatórios, enfim, tem alguns nutrientes específicos também que ajudam no controle aí dessa questão hormonal que tem durante o ciclo menstrual também, que acaba auxiliando. Mas é tudo dentro de um conjunto, né? De novo, nós somos um organismo que é todo interligado. A gente não consegue separar cabeça de coração, de pernas, enfim, nós somos um organismo só. Então, nós temos que estar, sim, felizes no nosso trabalho, para que a gente consiga fazer esse emagrecimento. Nós temos, sim, que nos conectar, ter uma fé, né, para que a gente consiga ver o lado mais positivo da vida. A gente tem que se autoconhecer. A gente não pode deixar a rotina nos atrapalhar, né? A gente tem que ter ali uma organização nessa rotina para não deixar com que ela nos atrapalhe, nos engula, fazendo com que a gente não consiga, então, comer de forma saudável. E também saber ali, tentar identificar quais são as nossas crenças, os nossos paradigmas que nos impedem, então, de conseguir avançar, de ter uma alimentação mais saudável, de avançar num processo de reeducação alimentar, por exemplo. Porque às vezes são esses os limitadores que nos impedem de seguir adiante. Então, era isso que eu tinha para passar. Passei aí por todos os motivos, né? Eu sei que tem muitos mais, eu só dei uma pincelada, porque senão eu ficaria aqui a noite inteira falando, né? São muitos pontos aí que a gente pode identificar que podem sim atrapalhar o nosso emagrecimento, mas como eu disse, eu não consigo trazer todos de uma vez só em uma única live, né? Mas existem vários outros pontos aí que podem sim interferir, mas se vocês começarem a prestar atenção já nesses pontos, vocês vão ver como isso vai fazer uma diferença muito grande na vida de vocês, né? Então comecem a perceber, né? Um dia de cada vez, um passo de cada vez, e aí vocês vão ver que sim, tudo pode começar a fluir mais naturalmente na vida de vocês e, obviamente, conseguir aí ir em busca desse objetivo maior aí, que é realmente conquistar o emagrecimento de vocês. Tá bom? Então, muito obrigada, que não tem presente maior do que dividir um pouquinho aí do meu conhecimento com vocês também. Obrigada a vocês que me acompanharam até aqui, só tenho a agradecer. Então, muito obrigada por vocês. Deus abençoe vocês, tá? E um bom restinho de noite para todas. Um beijo grande, tchau, tchau.